Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo. Que a presença de Deus, do Espírito Santo, visite a sua casa, trazendo renovo, alegria, esperança e tudo de maravilhoso que Deus possa nos dar. Que o Espírito Santo visite a sua casa, a minha, e faça morada, em nome de Jesus, amém? Convido vocês a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21. Como nós temos proposto e realizado toda semana, de fazer a leitura semanal bíblica e estar cada vez mais próximo de Deus, né? Alicerçando a nossa fé e se alimentando dessa palavra que vem do alto. Di, quer dar um bom dia, boa tarde, boa noite? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar? Vamos, amor? Vamos lá então, gente. Versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. No versículo 23 agora, né, amor? Isso. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, é grande a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. O que nós entendemos com essa palavra, Di? Vamos começar aqui que Jesus estava na região de Tiro e Sidom. Então aquela mulher não era israelita, não era a descendência de Abraão, não era o povo Israel, né, israelita. Ela era gentil, ela era do povo cananeu. Era um povo que tinha conflito com Israel, tá? Israel via os cananeus como um povo inferior, como um povo não merecedor da salvação, um povo não merecedor da bondade de Deus. Então eles tinham esse conflito, né? Quer falar algo, amor? Até eles comparavam eles como cachorros. O cachorro não era um costume de ter cachorro como animal de estimação. Mas alguns tinham, mas não era costume. Igual hoje, né? Então, eles tratavam ela como um cachorro. Inferior, né? Inferioridade. O cachorro, para eles, não tinha o hábito, pro povo judeu, tá? Naquela época, tá? Eles não tinham o hábito de criar o cachorro como um animal doméstico. O cachorro, para eles, não era domesticado. Era como um animal selvagem, né? E os cananeus, eles já tinham esse costume de ter o cachorro ali como um animalzinho de estimação, né? Como nós temos hoje. Eu tenho as minhas, acredito que vocês tenham também os cachorrinhos ou o gato de vocês, né? Então, a mulher cananeia, ela tinha essa vivência com o cachorro, né? De comer o resto que sobra ou que cai da mesa do seu dono. Mas para o povo judeu, o cachorro era, né? Era um cachorro, não tinha valor algum. Era como um animal selvagem. E era assim que o povo judeu via os cananeus, né? E essa mulher, então ela era do povo gentil, né? Ela não era da origem de Abraão. Então, para o povo judeu não tinha nenhuma empatia por essa mulher. Ela não era merecedora de atenção. Então a gente percebe aqui que nesse momento ela clama a Jesus, né? E ela reconhece o senhorio de Jesus. E ela fala, por que a gente percebe? Porque ela fala: Jesus, filho de Davi,
Quem é o filho de Davi? É aquele que haveria de vir, que é Jesus. Da descendência de Davi veio o nosso Salvador. Mas Jesus, naquele momento, não dava nenhuma palavra. Talvez Jesus, naquele momento, né, amor? Ele queria exercitar a fé dos discípulos. Talvez Jesus queria ver a fé dessa mulher cananeia, até aonde iria, né? E os discípulos aqui no versículo 23, né? Aliás, no versículo 22, né, amor? Deixa eu pegar aqui. Ela fala que a filha está endemoniada e sofrendo muito, né? E Jesus não deu nenhuma palavra. No 23 eles falavam, mande ela embora. No versículo 23, os discípulos falam para Jesus, mande ela embora. Dispensa ela. Dispensa ela. Quer dizer, nenhum momento eles se compadeceram da dor que ela trazia. De ter um filho doente, né, gente? Um filho endemoniado. Um filho que precisava de um milagre de Deus. Precisava. Né? Uma mãe, né, que estava ali clamando pelo filho. A gente pode até lembrar do caso do centurião, que o Senhor disse uma palavra e o servo dele foi o quê? Curado. Talvez ela já tivesse ouvido dessa cura de Jesus e de muitas outras curas de Jesus. E ela se humilhando ali, ela foi atrás, mesmo sendo vista como cachorro, como um povo inferior. E a pergunta que eu faço para você hoje, quantas vezes a gente olha para o nosso próximo, às vezes só julgando, né, o pecado, ou julgando que a gente talvez se acha mais santo, ou mais merecedor da graça de Deus, e onde na realidade o nosso Pai veio para todos. É claro que aqui primeiro ele veio para o povo judeu, e depois para nós, os gentios. A graça de Jesus nos alcança hoje. E aqui, então, aí os discípulos falam, né? Mande ela para casa, dispense ela logo, porque ela fica gritando aqui atrás. Mas em nenhum momento eles tiveram a empatia, eles se compadeceram da dor de uma mãe que via a filha endemoniada e em sofrimento, né? Um ser humano que está em possessão maligna, ele desestrutura uma família toda. Ele não tem paz de viver, de comer, de dormir. Não vive. Não vive. Na realidade é uma escravidão, é uma dor diária, né? Eu posso falar com autoridade porque eu sei da onde o meu Senhor Jesus, o meu não, o nosso, né? Me resgatou. Mas quando eu falo meu, é na minha experiência particular, pessoal, que eu tive com ele. Assim como vocês aí devem ter tido várias experiências com ele, assim como o Di, né, amor? Teve várias experiências e continuamos tendo experiências com ele. Vamos continuar. A mulher veio mais uma vez, gente. Então aqui, ó, Jesus fala mais uma vez para ela. Primeiro ele fica em silêncio e depois ele fala no versículo 24: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio após essa fala de Jesus, que é aparentemente uma fala dura, né? E adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Palavras duras. Porém, ela estava tão certa de quem estava diante dela. Ela sabia do poder que Jesus trazia, de quem era ele e do que significava aquele encontro. Que ela não tinha aquele orgulho, né? Muitas pessoas hoje aqui ouvindo você, após uma fala dessa, talvez voltaríamos para casa, né? E xingaríamos e reclamaríamos. Mas essa mulher foi o quê? Se esvaziou de si. Se esvaziou do seu orgulho, se esvaziou da sua prepotência, porque nós, seres humanos, muitas vezes somos prepotentes, sim, né? Então se esvaziou de todo o orgulho que tinha ali e ela responde e ela surpreende Jesus, porque ela fala: sim, mas até os cachorrinhos têm o direito de comer as migalhas que caem da mesa do seu dono. Olha a fé dessa mulher.
Olha a fé que essa mulher demonstra por Jesus. Quer falar algo, amor? Essa fé que ela demonstra, esse amor, né? Sim, é um exemplo, né? É um exemplo que nós devemos seguir. Porque muitos com tanta fé e não demonstra isso. E não demonstra. Demonstra sim, para fora, não interior. Não interior. Porque às vezes eu não sei a situação que você está passando, talvez seja uma situação de tormento, talvez seja um momento difícil, mas olhe para essa mulher cananeia e se inspire nela. Em nenhum momento ela deixou de orar e de buscar pela filha. Ela tinha todos os motivos para deixar no caminho e voltar, mas ela continuou insistindo. E assim também, hoje, eu convido você a continuar buscando, a continuar clamando, orando. Eu não sei qual é a oração que você precisa alcançar, qual é o milagre que você precisa alcançar. Mas esses versículos, essa palavra, nos mostra que devemos persistir, que devemos continuar buscando por Deus, pela face dele. E mais uma coisa, o não de Deus muitas vezes é amor, é cuidado. Não se chateie. Um fruto antes do momento certo pode virar maldição. Veja o jovem rico. O jovem rico quis a herança antes do momento que era para ele ter a herança. E o que aconteceu? Foi maldição, porque ele não tinha maturidade para receber aquela herança naquele momento. Uma bênção antes do tempo, ela é maldição. E continue orando, né? A palavra do Senhor diz que a gente deve deixar conhecido as nossas petições para Deus, né? Nos fazer conhecido em oração, pedir, né? Aquele que bate, abrir-se-vos-á, né? O que chama é ouvido. Então devemos sim continuar orando e olhar para essa mulher cananeia e nos esvaziarmos do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa petulância, de nos acharmos às vezes melhor que o nosso próximo. Ah, porque eu sou da religião tal. Ah, mas eu leio a Bíblia tantas vezes. Mas eu jejuo tantas vezes. Gente, o único perfeito é Cristo. E quando a gente olha para Ele, a gente não consegue se achar bom. Bom é Cristo, bom é Deus. Os discípulos olharam para essa mulher como alguém não merecedora. Desprezada, né? Tratava esse povo como cachorro. Mas não como esse cachorrinho doméstico que nós temos amor em casa, não. Como um animal que não merecia nenhum cuidado, um animal selvagem. Será que muitas vezes a gente não faz isso? Será que a gente não olha para o nosso próximo com uma arrogância, com uma petulância de se achar melhor que eles? Porque talvez o pecado dele é visto e o seu não? Será? Não sei. Eu sei que todos nós somos pecadores. E nós necessitamos do perdão e da graça de Cristo. Porque se fosse por nós mesmos, nenhum de nós, né, amor? Sim. Absolutamente nenhum de nós seríamos dignos da salvação. Mas vós sois salvos porque Cristo deu a vida por nós na cruz, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Ele perdoou um ladrão na cruz, que não tinha nenhum fruto bom para dar para ele, a não ser a fé. E é mais ou menos assim que a gente deve seguir. Mas não deixa para a última hora. Tenha uma vida com Cristo, sabe? Vá à missa, vá ao culto, busque a Deus, feche seu quarto, ore a Deus e clame. Não existe problema que não tem solução, né? E se não tem solução, o não é salvação. Glória a Deus. E tá tudo certo, graças a Deus. Vamos continuar. E Jesus respondeu, mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha o que Jesus falou para ela, hein?
Muito grande é a sua fé. O meu desejo é que o nosso Senhor Jesus Cristo fale para mim, fale para você, se orgulhe de nós e diga: grande foi a sua fé e seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha foi curada. Gente, é para glorificar de pé, né? É para agradecer, é para reconhecer o senhorio de Cristo. E eu imagino aqui o testemunho que esses apóstolos que estavam com Cristo tiveram. Porque olha o amor, olha a forma como Cristo olhou para essa mulher cananeia. Veja o quão ela se esvaziou de si. O quão ela não foi uma pessoa que se sentiu mais ou orgulhosa ou cheia de mimimi, nananá, não toque, não me rele, não. É assim, Senhor. E ela foi dialogando. E ela foi falando para ele: Senhor, eu sei, mas olha, a frase para mim mais forte é essa: mas os animais, os cachorrinhos, podem comer as migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela nem se colocou como filho, ela se colocou realmente: tudo bem, Senhor, eu posso ser um cachorrinho, mas eu quero as migalhas que caem da mesa. E o Senhor falou o quê? Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Essa foi a palavra de hoje. E a lição que fica é: devemos olhar para Cristo, caminhar nas pisaduras dele e reconhecer que ele é bom. E pela bondade dele, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Né, amor? Quer falar algo a mais, vida? É só isso? Então é isso, né, vida? Tchau, pessoal. Tchau e boa. Então tá bom, né, amor? Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Na presença de Deus. E espero que essa palavra seja revelada para você também. E que você aumente ainda mais em conhecimento do Pai. E que você seja abençoados. Vocês sejam abençoados e nós também, né? Sim. Amém? Amém. Até mais, gente. Até mais.